A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer a porção da palavra do Senhor, a qual nós estamos falando sobre o livro Somatizei e Agora, a cura, o caminho da cura. Nós vimos que esse livro, a autora é Michele Tito, amém? E nós damos continuidade, nós falamos a semana retrasada, não há bálsamo em Gileade? Não há médico lá? Por que será? Então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Isso nós falamos a semana retrasada. Hoje nós vamos dando continuidade nessa história. E, em primeiro lugar, nós estaremos lendo aqui em Salmo 92, que a sua palavra linda, o tema é assim como vai bem a sua alma. Nós vemos isso daí, que é em João 3 de João e 2, né? Que nós vamos estar lendo, depois nós estaremos lendo esse tema aí. E nós vamos estar lendo agora o Salmo 92, que diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia, e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira, e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Que coisa linda, o salmista falando, cantando esse, porque é um hino de gratidão a Deus. Você tem sido grata ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem feito em sua vida? Você tem sido agradecido por tudo? Porque quando nós agradecemos a Deus, automaticamente isso, ela se reverte em bênção para nossas vidas. Por isso que vale a pena. A Bíblia diz: em tudo dai graça, que essa é a vontade do Senhor. Mas tudo dai graça, essa situação está difícil, dê graças a Deus, que ela vai reverter em bênção sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. E nós damos continuidade no livro. Quero dizer o testemunho da nossa amada preleitora Michele Tito, escritora, autora deste livro, ela contando o seu testemunho. E nós vamos estar dando continuidade. Então ela diz assim, neste livro, diz, em seu livro, Cecil Osborne diz o seguinte: se um indivíduo abriga conflitos, tensões, ansiedades e senso de culpa em alguma área da sua vida, essa doença espiritual tende a manifestar-se sob a forma de sintomas físicos. Simplesmente vivia ignorando os sintomas somáticos, acarretando uma série de problemas e doenças sem explicações patológicas. Até que um dia, ela orando ao Senhor, sempre buscando ao Senhor, até que um dia o Senhor me visitou. Fui achada por Ele. E o Senhor está querendo te encontrar. Mas você tem que dar o primeiro passo para que Ele possa fazer o que Ele quer que fazer na sua vida. E nós vimos aqui que um dia ela foi achada por Ele com o coração abatido, enferma no corpo e sentindo-me totalmente enfraquecida. Saí daquele encontro com o espírito transbordando, o corpo inteiramente são, e sentindo o amor, a paz e a alegria. Dou-lhe graças por sua bondade e misericórdia. Oração e resposta divina me transladaram da morte
para a vida. Passei a entender biblicamente que somos um conjunto de um tudo, espírito, alma e corpo. E quando a alma está enferma, todo o corpo adoece. Acredito ter sido uma das descobertas mais importantes da minha vida. Quando vivenciei este movimento de restauração, eu compreendi de onde vinha a urticária, uma enfermidade, que tomava o meu rosto, e tricotilomania, as dores no ouvido. E a partir do momento que fui olhando tudo isso, fui melhorando a respeito de todas as coisas à minha volta, meus relacionamentos, minha forma de enfrentar os problemas da vida e a gerenciar minhas emoções de uma maneira mais equilibrada e agradável. Então pensei, se eu conseguir vencer essa luta, quantas pessoas mais poderia ajudar? Creio que servir é compartilhar, é uma das atitudes mais nobres e bonitas que podemos exercer para o bem do próximo. Amado, é muito lindo ela dizendo aqui estas palavras. Não vamos continuar, que nós daremos continuidade na próxima gravação. E nós vamos parando por aqui. Nós vimos que Deus é um Deus maravilhoso, glorioso. Está preocupado com a sua dor, com o seu sofrimento. Nós vimos que a urticária é uma enfermidade. Eu procurei no Google e vi que é uma enfermidade com umas manchas vermelhas da cor da pele levemente elevadas, que coçam muito. E muito sofredor quem sofre. Temos que ter essa enfermidade crônica. Mas para Deus nada é impossível. Ele pode curar essa enfermidade crônica. Nós vimos aqui que ela tinha também. E também essa outra, a tricotilomania. É um transtorno psiquiátrico crônico, caracterizando pelo comportamento repetitivo de arrancar os próprios cabelos, próprios fios de cabelo ou pelos do corpo, resultando em falhas visíveis na área afetada e etc, etc. Amados, procurei isso aí, tem mais coisas, mas não pus aqui tudo, mas procure para ver se alguém está passando, e também as dores no ouvido que ela sofria muito. Então nós vimos que ela, como ela disse que o Senhor visitou ela, o Senhor achou ela, mas nós vimos que a oração, amados, de braços cruzados, nós não vamos alcançar o trono da graça. E Deus deu essa liberdade para mim, para você, para nós. Chegar até o trono da graça, ter a liberdade. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Por quê? Para nós termos a liberdade de nós, em qualquer lugar, em qualquer instante, qualquer problema, qualquer situação que nós tivermos, nós possamos clamar a Deus, buscar ao Senhor. E creio que Michele Tito, ela estava orando a tempo, buscando ao Senhor pela sua cura, pela sua libertação, porque isso não é agradável. Pensa bem, um rosto todo cheio de manchas, coceira, e diz que dói muito, não é tão bom, arrancando seus próprios cabelos, umas comem, engolem isto. Nós vimos que ela começou a buscar no Senhor. Uma mulher de Deus passava por este problema.
Ela vivia ignorando os sintomas somáticos, carregando uma série de problemas, doenças, sem explicação patológica. Mas um dia Jesus encontrou ela. Jesus também quer te encontrar. Jesus um dia chega para ela e diz: filha, basta. Basta da sua dor, do seu sofrimento, da sua angústia. Tudo tem um tempo. Por quê? Ela escreveu esse livro porque ela passou por esses momentos difíceis da sua vida. E ela diz que a coisa mais nobre, a atitude mais nobre e bonita é que podemos exercer para o bem do próximo. Então ela diz assim que creio que servir é compartilhar, é uma das atitudes mais nobres. É passar para frente aquilo que Deus fez na vida dela, o que Deus faz na minha vida. Eu também não posso deixar de dizer que Deus está com minha vida. Em momentos difíceis, momentos de dificuldades, que a oração somente, o jejum, o alimento desta palavra. Não vou dizer que nós somos livres de passar, não somos livres. Não somos livres de passar nada. Mas como eu sempre tenho dito, passar com provas, dificuldades, mas com qualidade de vida. Quantas vezes dentro de mim há um gozo, uma alegria que muitas vezes falo, nossa, em meio a muitas vezes as dificuldades, a luta, mas esse gozo, coisa gostosa, essa alegria na minha alma. Não há dinheiro que pague, amados. Isso vem da onde? De Deus, que a alegria do Senhor é a nossa força. E é isso que Ele quer ver. Ele não quer ver seus filhos, ele não quer ver o ser humano sofrendo, mas ele quer que vá-se ao encontro dele, e ele vem ao nosso encontro. Eu dou o passo, porque ele já deu o seu primeiro passo. Quando ele veio, morreu na cruz do Calvário, levou sobre si todas as dores e enfermidades, e nós temos que fazer, é querer aceitar esse grande amor, é querermos nós contar para ele o que nós queremos. Se levou sobre si, nós podemos ler a Bíblia. Por isso que é bom ler a Bíblia, porque você vai falar com ele dizendo, porque a tua palavra diz assim. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si toda a nossa enfermidade e hoje eu estou aqui diante do Senhor. Eu quero um milagre na minha vida. Eu não quero mais estar passando por essa situação. Aqui nós vimos que ela passava por essa enfermidade urticária, tricotilomania, as dores no ouvido. Muitas vezes você está passando que enfermidades, que dor, que angústia, que aflição, que decepção, que crises que você está passando. Não está passando somente para passar, mas para deixar uma história, para fazer uma história, para passar para frente, para dizer para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu cônjuge, para a sua família, que Jesus é maravilhoso e Ele está preocupado com você e com a sua vida. E nós vimos isso muito lindo em nossas vidas. E ela começou a vencer quando vivenciei este movimento de restauração, eu compreendi de onde vinha a urticária. Porque muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós não compreendemos, mas quando nós clamamos ao Senhor e o Senhor vem ao nosso encontro, obviamente que as portas se abrem, os nossos olhos se abrem e nós conseguimos nos enxergar. Nós conseguimos olhar para dentro de nós e vermos aonde está saindo essas situações, essas enfermidades. Nós temos que falar, Senhor, enfermidades emocionais eu não aceito na minha vida. Nós temos que pedir ao Senhor, clamar ao Deus que tudo pode fazer por nós. E nós vimos que ela venceu. Se eu conseguir vencer essa luta, quantas pessoas mais poderia ajudar? E nós estamos aqui com a permissão dela, passando esse livro para você que está muitas vezes passando por luta, seja qual for. Entra no teu quarto, num cantinho, onde você estiver. Você pode clamar ao Senhor, deitada na sua cama, clamando ao Senhor de todo o coração. Muitas vezes não tem força de dobrar o joelho. Sentada. O Senhor sabe. Ele conhece as suas condições de vida.
Ele sabe que você não tem força. Seja sincero, eu não tenho força de orar. Eu não tenho força de dobrar o joelho. Deitada mesmo. Já passei por momentos de depressão sobre a minha vida, tristeza, quando descobri. Depois que eu fiquei sabendo que era, porque até então não sabia que era depressão, que faz muitos anos atrás. Mas quando eu deitada na minha cama, eu orava, deitado ali, dormindo, ficava na minha mente: Senhor, me liberta. Senhor, me liberta. O Senhor me liberta. Senhor, me liberta, me cura. Porque sempre nós estávamos nos pés do Senhor. Nunca deixamos de orar. Passava o dia em consagração, em jejum. Mas mesmo assim eu não fui livre de não passar por uma depressão. Mas também o Senhor passou comigo. E no momento que eu estava deitada na minha cama, porque a depressão que eu tinha, que foi submetida à minha vida, era de sono, de dormir somente. Dormir, dormir, dormir. Mas quando eu ia para a cama, na cama mesmo, não tinha força de dobrar os joelhos. Ali eu clamava ao Senhor. Ali somente dizia: me liberta, Senhor, me liberta. No leito, o Senhor nos encontra. Sabe por quê? Para que eu possa entender a outros que muitas vezes podem dizer: isso é coisa à toa, né? Coisa de pessoas, e fala outros nomes, né? Que não vou dizer aqui. Mas é para que nós compreendamos que nós não somos livres de nada. E que nós também podemos pedir a um Deus que tudo pode fazer por nós. Saber que Ele está conosco, que não tem prazer na nossa angústia, na nossa aflição, na depressão que vem atingir o nosso corpo, a nossa mente, as aflições, a angústia. Ele não tem prazer, mas Ele está no alto céu, está em nosso meio, está conosco aqui, contemplando tudo isso. E nós vimos que Ele é poderoso. E nós vimos também aqui em João, como eu disse, 3 de João diz assim: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Se a nossa alma está bem, tudo em nosso corpo está bem. Mas se a nossa alma não está bem, se o nosso emocional não está bem, nós sentimos dores em todo o corpo. E se vai ao médico, não vai dar nada, como eu já disse. Mas se nós estivermos curados por Deus, nós somos livres. Mas eu preciso de clamar e preciso buscar. Como se diz aqui a palavra: dou-lhes graças por sua bondade, misericórdia. Oração e resposta divina me transladaram da morte para a vida. Como diz aqui o salmista, o hino de gratidão a Deus: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, ao som da lira e com solenidade da harpa. Pois me alegraste, como ela diz aqui, me alegraste, como se diz aqui, sentindo amor, paz e alegria. Alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. É isso, é gratidão a Deus, clamar ao Senhor, porque Ele nos ama e Ele quer o melhor. Se tem uma pessoa na vida, no mundo, que quer o meu melhor, o teu melhor, a nossa felicidade, isso se chama Jesus. Isso se chama Deus, que nos ama, que nos criou, que nos formou e que conhece nós por dentro e por fora. E Ele conhece todos os nossos, células do nosso corpo. Tudo está nas mãos dele. Basta nós clamarmos a Ele. Amém? Um beijo no teu coração e fique na paz de Cristo.